Fala galera, boa tarde. Aqui quem tá falando é o professor Raimundo, professor de Cálculo 2, tá? Então vou trazer um vídeo para vocês, um vídeo especial, um vídeo explicando o teorema fundamental do cálculo, tá bom? E eu vou pedir para vocês assistirem até no final, que esse vídeo é muito importante. Pedir para vocês deixarem logo o like de vocês aí. E deixa também nos comentários aí sugestões para os próximos vídeos ou alguma dúvida que fique desse, beleza? Primeira coisa, vamos lá. Eu gosto de utilizar a definição do teorema fundamental do cálculo apresentada no livro do James Stewart, tá bom? No livro de James Stewart ele apresenta o teorema em duas partes, que eu gosto de dividir e chamar essas duas partes de a primeira parte de antiderivada e a segunda de integral definida. Isso aí foi eu que surgiram os nomes, tá? Que eu acredito que tem muito a ver com o que cada parte do teorema apresenta. Vou fazer o seguinte, eu vou estar colocando agora aqui na tela para vocês estarem olhando a primeira parte, igual como está no livro do James Stewart. Dá uma olhada aí. Então, vocês vão ver, vocês devem ter percebido que é bem formal, né? E aparentemente existe uma certa dificuldade. Mas a parte mais importante está nessa última equação. G' de x igual a f de x, ou seja, a derivada da função g é igual à função f. Aí você olha para a integral, você vai ver que a função f está sendo integrada. As duas informações que eu tenho, que a g' é igual a f e aqui a g de x é igual à integral da f, a gente junta essas duas informações, a gente pode concluir de que, na verdade, a integral é a operação inversa da derivada. Por quê? Se a gente pegar a equação de g de x igual à integral de f de t e a gente derivar em ambos os lados, a gente vai obter a conclusão lá, ó. Do lado que eu derivar, do lado esquerdo, quando eu derivo a g', e quando eu derivo uma integral, eu volto para a função original, tá? E aí daí que aparece o termo antiderivada ou primitiva, que seria a função que aparece antes de eu derivar, que a gente chama de integral da função, tá bom? Então, o que é integrar? De acordo com essa primeira parte do teorema, é basicamente você procurar a função, é a antes da derivada, vem antes da derivada. Para exemplificar isso, ó, vamos fazer esses exemplos. Integral, vamos começar pela do cosseno, tá? Então, aqui eu tenho que olhar para cá e já imaginar que essa aqui é uma derivada. O cosseno é a derivada de uma função. Aí eu tenho que me perguntar qual é a função que quando eu derivo vai dar cosseno? Seno de x. Tá? A mesma pergunta eu me faço aqui em cima. Qual é a função que quando eu derivar vai ser o seno? É o cosseno? Não, é o menos cosseno. E aqui, ó, da derivada da função exponencial, qual é a função que quando eu derivar vai dar e de x? É o próprio e de x. Vamos fazer mais essa aqui. X ao quadrado. Qual é o cara que quando eu derivar vai dar x ao quadrado? 2x? Não. 2x é a derivada de x ao quadrado. O cara, para eu derivar para dar x ao quadrado, ele tem que ser x ao cubo sobre 3. Vamos ver? Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. O 3 simplifica com o que apareceu no denominador, ficou só o x ao quadrado, voltou para cá, tá bom? Mas uma coisa que vocês têm que entender é que toda vez que eu faço o processo de integração ou de encontrar antiderivada, eu sempre preciso adicionar aqui uma constante, ó, em todas. Por quê? E o que significa ela? Essa constante, ela é chamada de constante de integração. E ela aparece pelo seguinte fato, de que para uma integral ou uma antiderivada não existe apenas uma função que é solução. Existe uma família de funções. Por exemplo,
A primeira que a gente encontrou para a integral de e elevado a x foi a função e elevado a x. Só que se fosse a função e elevado a x mais 2, também serviria. Porque se eu derivar essa função, vai dar e elevado a x. A mesma acontece nas outras aqui, ó. Se fosse seno de x mais 10, por exemplo. Se eu derivar esse cara aqui, ó, a derivada de seno é cosseno de x e a derivada de 10 é zero, também volta para cá. Então, vocês vão ver que mais qualquer número natural, qualquer número real aqui, sempre eu vou acabar voltando para a minha integral. Então, sempre acabo voltando para a função que eu estou integrando. Então, por isso que a gente é necessário colocar sempre esse k. Mas é interessante perceber que esse k, essa constante de integração, ela só vai aparecer quando a gente estiver resolvendo as chamadas integrais indefinidas, quando não possui o intervalo de integração, tá bom? Quando eu estou fazendo isso, ao invés de estar procurando um número e estar procurando uma área, eu estou procurando uma outra função, tá bom? E que outra função é essa? É a antiderivada, beleza? Aqui um exemplo um pouco diferente é essa integral aqui, tá bom? Essa integral aqui, ela é a integral da função potência. Eu já fiz um vídeo dedicado somente a ela, tá? Para integrar, para saber como chega nessa forma. E eu vou deixar no card aí, vocês dão uma olhada com mais detalhe nela. Mas essa função aqui, a integral dela é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante de integração, tá? Aqui esse n é um número real. Beleza? Tá? Essa aqui eu coloquei que a gente usa muito, então é importante você já saber ela desde o início. E olhando aqui para cima, você vai ver que o exemplo já foi utilizado aqui, ó. No lugar do n é só colocar o quadrado, aí ficaria 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3, mais a constante de integração. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. E vamos agora para a segunda parte. A segunda parte eu chamo de integral definida, porque é onde o teorema ensina a gente a calcular a integral definida, como utilizar aqueles intervalos que aparecem, tá bom? Então, nessa segunda parte do teorema aí, a parte mais importante realmente é essa equação que está aí no meio, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai integrar esse fzinho e vai chegar nesse fzão. Aí primeira coisa, quem é esse fzão? É a antiderivada que a gente viu na primeira parte. Então não tem jeito, a gente tem que calcular a antiderivada aqui de novo. Vamos lá fazer aqui nesses exemplos. Como a gente acabou de ver, a antiderivada da função cosseno é o seno de x. Aí a gente vai integrar o seno de x nesse intervalo, ó, de 0 até π sobre 2. Aí a gente usa aquela relação lá. Seria o intervalo final menos inicial. Seria seno de π sobre 2 menos seno de 0. Aí, quanto é seno de π sobre 2? É 1, menos seno de 0 é 0, então deu 1. Aí, ó, primeiro detalhe, percebe que quando a integral é definida, ou seja, eu coloco o intervalo de integração aqui, aí normalmente meu resultado é um número que representa justamente a área contida dentro desse intervalo e entre essa função e o eixo x, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui é a antiderivada de x ao quadrado, a gente já fez a conta, é x ao cubo sobre 3, no intervalo de 1 até 3. Percebe que agora não aparece mais aquela constante de integração, tá bom? Aí vai ficar, ó, é o intervalo final menos inicial, vai ficar 3 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3. Aqui eu vou cortar um 3 aqui. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então vou cortar um de cima com o de baixo. Vai ficar 3 ao quadrado menos 1 terço. 9 menos 1 terço. Isso aqui. 3 vezes 9, 27 menos 1, 26 sobre 3. Tá? Um detalhezinho também, ó, para quem está acompanhando as aulas, vai ver que essa integral aqui é a mesma que eu usei no exemplo lá da regra do ponto médio, tá?
Então, como é que faz a conta para calcular essa integral? Desse jeito, ó, e deu 26 sobre 3, tá bom? A última aqui, ó, a gente viu que a antiderivada de e elevado a x é e elevado a x no intervalo de 0 a 1. Aí vai ficar o intervalo final, e elevado a 1 menos e elevado a 0. Aí e elevado a 1 é o e, menos todo número elevado a 0 é 1. Tá aqui a nossa resposta. Tá? Então, o teorema fundamental do cálculo, basicamente, ele traz essas duas observações aí que são as mais importantes. A primeira parte é para trazer essa relação da derivada com a integral, de que são operações inversas, tá bom? E aí a integral aparece como a antiderivada. E a segunda parte é justamente ensinando a como a gente utilizar a antiderivada para calcular a área, relacionando com a parte geométrica da integral, tá bom? Se ficar alguma dúvida aí, deixa nos comentários, alguma sugestão para o próximo vídeo, tá? Algum exercício que você quer que eu faça. Ah, e vê se vocês lavam a mão de vocês para vocês não passarem coronavírus para nenhum professor de vocês. Não vou botar isso não. Ah, pessoal, não esqueçam os cuidados que vocês têm que ter aí agora com essa pandemia que está acontecendo, tá bom? Lavem bem as mãos, evitem aglomerações. Se vocês quiserem no futuro, deixa nos comentários se vocês quiserem ver a demonstração do teorema que eu posso fazer no futuro, tá bom? Um abraço para vocês aí, saúde e até a próxima. Falou!